Comigo em Hebreus, amém? Tem algum crente sem Bíblia aí? O não crente, eu não sei, mas o crente é bom estar com a Bíblia, amém? Chega com alguém perto de você, talvez e não tenha Bíblia, olha aí para perto de você, de repente tem algum irmão sem Bíblia, amém? Sei que a Bíblia no celular ela ajuda, né? A gente anda na rua, às vezes. Eu particularmente estou na rua, às vezes sento no lugar, espero alguma coisa, quer ler um texto, já rapidinho puxa aqui no celular, né? Mas sempre eu prezo por esse formato aqui, irmãos. No celular a gente está aqui lendo, de repente, pim, né? Chega uma mensagem e já distrai. Essa daqui não, a gente concentra, não é verdade? Tem um lugar, irmãos, que sempre Deus vai querer se encontrar contigo, é no teu secreto, no teu quarto, teu momento com Deus. Abriu no livro de Hebreus, capítulo 10, por favor. Hebreus 10. Oi? Vamos ler o 10, verso 4. Na verdade, vamos começar. Vamos no verso 19. Hebreus 10, verso 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém, queridos? Vamos orar um pouco? Obrigado, Jesus, mais uma vez. Eu não acredito assim que hoje é mais um culto, mais um domingo, mais um dia qualquer, não. Esse é um dia que o Senhor escolheu para nos abençoar tremendamente. Tua palavra diz: basta cada dia o seu mal, porque para cada mal existe algo grande de Deus para ser superado. Eu acredito que as tuas misericórdias se renovaram nesse dia. Então oro, Pai, para que o Senhor fale conosco. Usa essa simples mensagem, usa a minha vida. Eis-me aqui, Jesus. Fala conosco nessa noite, nos alimenta, nos fortalece. Deus, são muitos os desafios que enfrentamos, mas eu acredito que quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente se fortalece, quando a gente congrega, quando a gente está em comunhão, Pai, a Tua vontade, a tua glória, Pai, ela começa a nos encher e nos mostrar o Teu caminho para nossas vidas. E eu também quero repreender em nome de Jesus, Pai, toda e qualquer situação de atrapalho, toda e qualquer situação ruim que possa querer tirar a nossa atenção da palavra. Eu quero abençoar cada irmão aqui nessa noite, declarar teu coração recebendo hoje uma semente fértil, uma semente abençoada, em nome de Jesus, Pai. Toda a honra e glória entregamos a Ti, Jesus. Amém, amados? Estenda sua mão aqui para mim, diga assim: eu abençoo o Senhor, pastor, abençoo sua vida, que o Senhor vai lhe usar nessa noite, amém? Repreendo todo mal que possa querer atrapalhar a pregação da palavra, amém? Declare isso, eu recebo a sua oração, amém? Glória a Deus. Você pode sentar aí um pouquinho. Queridos, nós estamos um pouco preocupados e a gente está discutindo um pouquinho aqui internamente. A gente vai começar a nossa igreja, um pequeno grupo de estudo da palavra de Deus. Quem sabe daí vão surgir tantas outras coisas tremendas. Mas há irmãos que nos procuram
Pastor, assim, ó, eu estou lendo a palavra, eu não entendo o que está escrito aqui, né? Graças a Deus, hoje em dia tem muitas versões de Bíblia, né? Tem aquela na linguagem de hoje, mas mesmo assim, existem questões que não são necessariamente só uma questão de interpretação, de linguagem. Existem questões também que são espirituais, e outras questões, queridos, que são de entendimento do contexto mesmo da Bíblia, de como que isso aqui foi escrito, de quando, de porquê, de para quê, de para quem, e uma série de coisas. Então, para tentar ajudar, elucidar, esclarecer, a gente está fazendo um pequeno começo, né, de um pequeno grupo. Mais para frente a gente divulga com mais detalhes, mas brevemente a gente já inicia. Mas eu estou iniciando falando sobre isso aqui, queridos, por causa que a gente está lendo esse texto aqui agora. Eu quero reler só o verso 19. Não feche a sua Bíblia. Hebreus 10, verso 19, né? O tema da nossa mensagem hoje aqui, queridos, é: Jesus é a nossa arca. Amém? Jesus é a nossa arca. Vamos reler o verso 19, por favor. Irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Olhe para cá. Para quem não sabe, queridos, o que não é errado não saber, o errado é permanecer não sabendo. Então, para quem não sabe, queridos, antigamente, antes de Jesus, como é que o povo hebreu, o povo de Israel fazia para receber perdão dos seus pecados? Eles faziam sacrifício de animais. Só que Jesus veio como um sacrifício vivo. E aqui no livro de Hebreus, queridos, vem falando que o sacrifício antigo não era suficiente. Por quê? Porque todos os anos eles tinham que fazer ali os sacrifícios. E Jesus veio então e fez um sacrifício único, e já valeu para todo o resto da nossa vida. Amém, queridos? E só para a gente contextualizar um pouquinho aqui esse texto, sem fechar aí no capítulo 10, você vai voltar para o capítulo do verso 4, capítulo 10, verso 4. Olha o que diz aqui, ó. Pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Só pare até aqui. Então, o que está acontecendo aqui, queridos? Esse livro está sendo explicado que o sacrifício de animais antigos, e olha que há muitas religiões que até hoje praticam sacrifício de animais em prol de alguma coisa. Sempre é oferecido sacrifício, seja para o mal, seja para o bem. Hoje você vê num terreiro de macumba o sacrifício de uma galinha, de um bode, de algum animal. Por quê, queridos? Aquele sangue sendo aspergido, sendo derramado, tem um efeito vivo, sacrificial, espiritual ali naquele tipo de ritual. E antigamente, queridos, eram feitos sacrifícios de animais. Digamos que eu tivesse pecado, eu preciso pedir perdão pelo meu pecado. Então eu levava ali um animal até o sacerdote. O sacerdote levava aquele animal para dentro do templo, quando existia o templo. Mas antigamente era o tabernáculo. Levava para dentro do tabernáculo, matava o animal, pegava o sangue e levava o sangue até onde, queridos? Quem sabe aqui? Não era no altar. No altar sacrificava o corpo, queimava o corpo do animal. Mas o sangue era derramado aonde? Na bacia. Mas a bacia levava para onde? Exatamente, ele entrava num lugar chamado o quê? O Santo dos Santos. E derramava aquele sangue aonde, queridos? Na Arca da Aliança. A arca era o símbolo do poder de Deus, como se ele estivesse recebendo aquele sacrifício ali, dizendo: olha, está perdoado os pecados de todo mundo. Era um ritual grande, não podia ser feito por qualquer um,
não era qualquer hora, não era qualquer animal, havia muita, como se fosse a burocracia, uma liturgia grande. E o que Jesus fez, queridos? Você está indo no capítulo 10 aberto? Amém? Pula aqui comigo para o verso 10. Hebreus 10, verso 10. Amém? Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido quantas vezes, irmãos? Uma vez. Verso 11: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Verso 14: porque por meio de um único sacrifício, o que ele fez, irmãos? Ele aperfeiçoou, diga assim, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém, queridos? Olha que coisa tremenda, irmãos. Aí Jesus veio e disse assim: não, eu vou fazer diferente agora. Eu sou o sacrifício vivo, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E se ofereceu como sacrifício. Que sacerdote é esse, queridos, que ele fala? É Jesus. O sacerdote ofereceu o sacrifício. E agora, queridos, nossos pecados estão perdoados. Amém? Quando chega no verso 19 que a gente leu aqui, queridos, Deus está falando assim, olha, não sei se você lembra que eu estava falando que se derramava nos Santos dos Santos. Existia um lugar chamado Santo e outro chamado Santo dos Santos. Entre um lugar e outro, o que havia, queridos? Um véu. Esse véu, irmãos, não sei se você já lembra disso na palavra, até em filmes eles mostram isso. Quando Jesus morre ali na cruz, o que acontece com aquele véu? Ele é rasgado. O que significa isso, irmãos? Que agora nós temos livre acesso. Agora, querido, você não precisa ir lá em Israel, levar um animal, levar para um sacerdote. O que aconteceu? O Cordeiro de Deus já foi sacrificado, o sacerdote já ofereceu, agora a gente pode dobrar os joelhos, glorificar a Deus e Ele atende nossas orações. Amém, queridos? E aí o escritor aqui de Hebreus diz assim, olha, vocês podem agora entrar com ousadia no Santo dos Santos. Mas por quê, irmãos? Que se qualquer pessoa, você sabia que havia sumos sacerdotes que entravam no Santo dos Santos, e uma das coisas que eles entravam, que eles eram amarrados aqui numa corda. Ele entrava amarrado com um chocalhinho. E o chocalhinho era toda hora que sinalizava que ele estava o quê, irmãos? Vivo. Estava vivo. Se lá dentro do Santo dos Santos o sacrifício não fosse aceito, o que acontecia? Ele morria lá mesmo. Era assim, pastor, era desse jeito. O chocalhinho o sininho parou de fazer o barulho. O que acontecia? Morreu o homem. Vamos entrar para pegar ele? Não, puxa pela corda. Senão você pode morrer também. Era assim a situação. O que Jesus está falando hoje? Agora mudou. Todo mundo pode entrar com ousadia, com coração limpo, pode entrar com confiança. Ninguém vai morrer. Por quê, queridos? Porque Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário. Amém, meus amados? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje, você está em Hebreus ainda? Vai para o capítulo 1, nós estamos no 10, você pula para o 1. Vamos ler a partir do verso 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém, queridos? É o que a palavra de Deus está dizendo. No passado, Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras. Uma das maneiras de Deus fazer a sua obra, queridos, era essa: purificando nossos pecados através de todo esse ritual. O que acontece, queridos? Lembra que eu falei que onde era derramado esse sangue lá no templo, onde era colocado? Em cima da arca da aliança. Há muitos estudos, irmãos, que apontam a arca como se fosse uma prefiguração do que estava por vir, porque era um símbolo da presença de Deus, era um símbolo de onde Deus aceitava ou não os seus pecados, a aspersão dos nossos pecados. Enfim, queridos, e as pessoas colocam a arca como uma prefiguração de Jesus. Olha, então a arca, ela apontava, todo o Antigo Testamento apontava para a pessoa de Jesus. E eu acredito, queridos, nesse entendimento, que Jesus, queridos, ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas eu acredito também, queridos, que até hoje Deus, ele trabalha com essas questões dos símbolos. Você pega, por exemplo, hoje a ceia. O que Jesus disse? Olha, esse pão representa o meu corpo, esse vinho representa o meu sangue. Você pega o batismo, né? Aquele mergulhar de água ali representa o quê? Uma nova criatura nascendo em Cristo Jesus, sendo declarada publicamente. Então eu acredito, queridos, que sim, a arca, ela era uma prefiguração, uma simbologia de Jesus no Antigo Testamento. Mas hoje, irmão, nós não precisamos mais da arca, aquele objeto. Por quê, irmãos? Nós temos Jesus. Quem tem Jesus aí, diga amém, irmão. Nós temos Jesus. Diga para o seu irmão assim: você tem Jesus. Amém? Você tem Jesus. Mas mesmo assim nós podemos aprender bastante com alguns acontecimentos da arca no Antigo Testamento, mas entendendo que hoje nós temos Jesus. Amém? Diga assim: hoje eu tenho Jesus. Onde é que está a arca, esse objeto hoje, irmãos? Ninguém sabe. Você sabia que esse é um grande mistério para a humanidade? Até filmes fizeram sobre isso, né? Onde é que está a arca? Lembra do Indiana Jones? Em busca da, né? Dá aquela confusão grande, né? Para tentar achar a arca. Não se sabe onde é que está a arca. Eu lembro, irmãos, há muitos judeus, muitos rabinos, uma turma estudiosa, acredito que a arca está escondida debaixo do monte onde era o antigo templo, que hoje é uma mesquita islâmica lá. E o que aconteceu, irmãos? Eles acreditam que está escondida lá. A parte de cima pertence aos árabes e a parte de baixo pertence aos judeus. O que os judeus estão fazendo? Eles estão escavando por baixo o túnel. E é uma visão muito interessante, porque da última vez que eu estive lá em Israel, eu fui exatamente nesse lugar, nessa escavação. E a gente vai por debaixo ali, uma caverna, um negócio apertado, e esse lugar, só por acreditar que a arca estava lá, se tornou um lugar já de adoração. A gente vai passando, o pessoal vai falando baixo aí, né? Que tinha um monte de gente orando, tinha um monte de judeu orando. Eles acreditam que lá esteve a arca. Eu digo: meu Deus, quanto entendimento falta nesse povo. Eles ainda estão pensando na arca, quando nós já temos uma arca viva, que viverá para sempre nas nossas vidas, que é Jesus. Amém, queridos? Eles vêm aqui para orar. Eu posso orar em qualquer lugar e Jesus me atende, Jesus me ouve. Você crê nisso, queridos? Amém? Mas mesmo assim eu quero dizer que nós podemos aprender muito ainda com essa figura da arca do Antigo Testamento. Vai comigo lá para 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 6.
versículo 11. Quem achou, diga amém. 2 Samuel 6, verso 11. Amém, queridos? Vamos ler então. A arca do Senhor ficou na casa de quem? De Obed-edom. Vamos ler. A arca do Senhor ficou na casa dele por quantos meses, irmãos? 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa, a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém, irmãos? O que eu falei até agora foi introdução, queridos. O nosso foco maior aqui é nesse texto. Sabe o que significa Obed-edom? O nome Obed-edom significa aquele que serve. Aquele que serve. Então entenda, todo mundo aqui, queridos, precisa ser um Obed-edom. Aquele que serve. O que Jesus falou quando ele veio? Ele diz assim, ó: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você fala para o seu irmão assim: irmão, eu quero servir você. Quero servir você. Essa semana me ligou um pastor amigo meu, uma pessoa que eu considero muito mais experiente, muito mais avançada, tanto na idade, quanto também na experiência ministerial. Ele me ligou e disse: pastor Igor, faz tempo que a gente não conversa, eu queria poder te servir um pouco, né? Eu falei: que é isso, pastor? Ele disse: não, eu queria poder aprender com você. E o que é isso, pastor? Ele disse: olha, os anos vão ensinando que a gente sempre tem muito a aprender. Então entenda, queridos, nós temos que estar sempre com o coração servindo. Você crê nisso? Às vezes o irmão vai pedir uma coisa para você, diz: não, se vira, né? Às vezes alguém vai pedir uma coisa que às vezes é até importante, até dá para você fazer. O que você fala? Eu vou orar, né? Às vezes eu vou orar, mas em outras palavras, depois eu não vou fazer agora não. Então entenda, nós temos que servir um ao outro. Amém? Você vai dar uma carona para o irmão. Deus não te deu um carro, alguma coisa, você vai dar uma carona para o irmão. Irmão, poder dar uma carona? Não, mas é que eu estou indo para cá, né? O que você faz, irmão? Eu sei que você ia para cá, mas vai para outro rumo também. Vamos dar uma carona. Amém, irmão? Não é verdade? A gente estava aqui numa oração, uma segunda-feira dessa. Foi até a minha tia que estava contando aqui. Um dia bateu lá um pessoal na casa dela, um pastor, uma turma missionária, né, tia? Irmão, a gente não tem onde ficar. Não, mas aqui em casa dá para ficar. E abriu a porta da casa e naquela noite eles puderam ficar. No outro dia teve uma oração, foi uma bênção. E sem se conhecer, receberam um teto naquele dia. Estava numa Kombi, estava 14 pessoas, meia-noite. Amém? Não conhecia nenhum. Amém? Irmãos, nos dias de hoje é difícil, não é verdade? Porque a gente não sabe quem é, a gente tem isso. Mas tem situações, irmãos, que a gente sente que a gente precisa ajudar. E tem situações que a gente nem sente muito, mas ajuda mesmo assim. Não é verdade? Às vezes chega uma pessoa: me dá uma coisa, me dá uma ajuda. Sempre, principalmente eu estava num lanche um dia desse, chegou uma mulher. Não, perdão, eu estava comprando um frango para a gente comer lá em casa. Um frango com açaí. Diga glória a Deus por isso, irmão. Amém? Estava comprando um frango, irmãos. O que aconteceu? Aí chegou uma mulher. Eu disse: olha, eu só poderia comprar meia banda de frango para mim. Irmão, eu podia comprar. Eu disse: posso comprar sim. E o cara que estava vendendo o frango estava meio acanhado. Ele falou assim: você vai comprar o frango? Eu vou comprar o frango. Corta o frango aí, vou comprar. Ele disse: não, eu queria saber, porque a outra meia banda eu vou dar junto, então eu já dou o frango inteiro, né? E estava só esperando alguém para ele pegar a carona, né?
E a mulher já pegou o frango inteiro. Queridos, a gente vê no nosso coração assim: essa pessoa só vive pedindo. Já vi ela várias vezes por aí. Tem isso no nosso coração. Mas entenda, o nosso compromisso, irmãos, é em ali servir. É servir. Nós vamos plantar algo ali. O que vai vir depois está na mão de Deus. Amém, queridos? Está na mão de Deus. A pessoa não pediu dinheiro, não pediu nada, pediu comida. Digo, toma, pode levar. Amém? Chegou um mendigo na porta de casa, estava jogando cigarro assim, pelo buraquinho do portão. Aí eu cheguei lá com ele e disse: olha, você não pode ficar jogando cigarro para cá não, camarada. Esculhambei, irmão, entendeu? Porque Deus é amor, mas também tem uma vara, né? Aí eu digo, esculhambei, mas eu digo: olha, vamos fazer o seguinte, você recebeu a exortação, agora você vai receber a bênção, né? Ele disse: não, eu queria só um prato de comida. Eu digo: você vai ter o prato de comida. A minha esposa veio de lá, pegou uma marmita abençoada, irmão. Entregamos para ele. Só está aqui. Ele disse: poxa, obrigado. Eu digo: vai, né? Vai na paz e nunca mais tu joga cigarro aqui. Amém? Não vou negar jamais, irmão, a comida, mas também não posso permitir, né, que faça nenhuma, né, bandalheira lá por casa. Então entenda, queridos, eu estou querendo dizer, irmãos, que nós temos que ser essas pessoas, tá? Tem vezes que você não vai conseguir ajudar, né? Acontece, mas sempre que a gente puder. Teve irmãos que me falaram: pastor, tem tal pessoa precisando de uma cesta básica. Digo: poxa, tem cesta básica lá na igreja, vamos ajudar, né? Enfim, irmãos, são tantos meios que Deus pode nos usar, mas nós estamos aqui para servir. Obed-edom significava aquele que serve, não é verdade? Eu quero chamar a atenção para algumas coisas. A arca ficou na casa desse homem durante 3 meses. E o que é interessante, queridos? Na casa de Obed-edom ela abençoava, mas na casa do povo filisteu ela matava. Não sei se você já viu essa passagem. Na casa de Obed-edom era bênção, mas na casa de outros era morte, era maldição. Como é que o mesmo Deus que é bênção para uns é maldição para outros, queridos? É importante a gente começar entendendo isso. Não desmarca aqui de 2 Samuel. Você vai comigo para 1 Samuel. Amém? Deixa marcadinho aqui Obed-edom. Vamos para 1 Samuel, capítulo, se não me engano, é o 4. 1 Samuel 4. É isso mesmo, é o 4. 1 Samuel 4. Amém? Vamos ler, irmãos. E a palavra de Samuel se espalhou por todo Israel. Nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Efeque. E os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi o que, irmãos? Foi vencedor? Não, foi o que? Derrotado, foi ferido pelos filisteus, que mataram cerca de quantos homens? 4.000 homens. Verso 3: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar o que, irmãos? A arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve da mão de nossos inimigos. Olhe para cá. Israel estava derrotado. O que eles pensaram? Vamos buscar a arca, que agora o negócio vai pegar. Entendeu? Eles foram lá e buscaram. O que aconteceu? Vamos continuar lendo. Verso 4: mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, acompanharam a arca da aliança. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus ouviram os gritos e perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram:
deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi o quê? Vencedor, derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi o quê, irmãos? Foi tremendo, foi grande. Israel perdeu agora quantos homens, irmãos? 30.000 homens da infantaria. A arca de Deus foi o quê? Foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, fizeram o quê? Morreram, irmãos. Olha que coisa. Sem a arca, perderam. Com a arca, perderam muito mais. Pastor, e eu estou falando aqui, irmãos, olha só, povo de Deus. Havia aqui, era o povo de Deus, havia gritaria, motivação, não é verdade? 2 filhos de Ofni, o que era essa turma aqui? Sacerdotes, levitas, gente que também servia na casa de Deus. Ou seja, e aí veio o que também? Medo dos inimigos. Era um ambiente, humanamente falando, perfeito, irmãos. A arca chegou, agora nós vamos vencer. O que aconteceu? Perderam de novo. E aqui, queridos, a gente tem que fazer uma meditação nisso daqui. Por que, pastor, essa turma perdeu, mesmo com a arca? Eu quero te dizer que Deus não pode ser usado como um amuleto da sorte. Deus não pode ser usado como se fosse um pé de coelho. Olha, pastor, eu coloquei isso aqui para me dar sorte. Você que usa trevo. Uma vez eu fui numa loja dessas de... A gente estava numa viagem e tinha lá umas... Vende esse negócio desses cristais, não tem? Digo, é bonito essas pedras, entrei, né? Que pedra é essa aqui? Topázio, não sei o que, esse monte de pedra. Eu digo, bonita. Ela disse, você sabe o que ela pode causar? Eu digo, causar? Aí começou a me explicar, essa daqui tira uma olhada, aquela outra tá os bons fluidos, aquela ali causa não sei o que, aquela outra causa... Eu digo, não. A palavra de Deus diz, né, que Ele é a pedra fundamental. E tem mais, a Bíblia fala que Ele é que sustenta a minha sorte. Então o que eu quero dizer, querido, você que talvez usa elementos aí de místicos, você que talvez usa essas questões de superstição, sabia que a Bíblia condena isso? Isso não é de Deus. A palavra de Deus diz que é o Senhor quem sustenta a nossa sorte. Amém? Você pode andar com um crucifixo no seu pescoço, mas sem Jesus no teu coração. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Você pode ter um crucifixo grande pregado na tua casa, no teu carro. Você pode ter uma Bíblia aberta lá, no Salmo 91, e não ter ela aberta para o teu coração, para a tua leitura, para a tua vida. Sabe o que vai acontecer com essa Bíblia aberta e tudo? Nada. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, irmãos, com o povo de Israel. Deus não livrou um povo porque eles tinham a arca. Sabe por quê, irmãos? Aqui havia um povo rebelde. E os sacerdotes, os levitas que cuidavam do templo, o que aconteceu? Morreram, porque eram pessoas ruins. A Bíblia fala em outro momento deles também. Cometiam coisas erradas. Então entenda, você pode vir para a igreja todos os domingos. Você pode ter uma Bíblia na sua casa de todas as versões. Você pode ter lido ela muitas vezes. Se a tua vida não expressar a palavra, Deus não vai virar o teu amuleto da sorte. Deus não vai sustentar aquilo que você quer que Ele sustente. A Bíblia fala que os amigos do mundo não podem ser amigos de Deus, são inimigos. Amém, queridos? Então entenda, na casa de Obed-edom ela era bênção, mas olha, no meio do povo de Israel não estava sendo bênção. Você pode voltar comigo aí para 2 Samuel, por favor? 2 Samuel, capítulo 6.
Irmãos, eu vou pedir para a Brenda, para a gente agilizar, para ela colocar alguns textos aqui. Você coloca aqui, por favor, Brenda, João 15:16. João 15:16. Enquanto a Brenda coloca, queridos, você lembra que depois a arca foi o que, irmão? Foi levada embora. Ela foi colocada onde, irmãos? Na casa do Deus Dagom, o Deus que o povo filisteu servia. No outro dia foram olhar o Deus Dagom, que aconteceu? Ele estava caído diante da arca. Levantaram ele. No outro dia foram olhar, a Bíblia fala que ele estava caído, com os pés quebrados e as mãos quebradas. E aí, depois disso, a arca começou a trazer doenças para o meio do povo filisteu. Eles levaram ela para uma outra cidade filisteia. Chegou, ela causou tumores. Levaram ela para uma outra cidade. Chegou nessa cidade, já disseram: não queremos esse negócio aqui, leve embora. Levaram de volta para o povo de Israel. Deixaram numa cidade já israelita. Chegou lá, ela matou algumas pessoas. Depois levaram ela para outra cidade israelita. Chegou lá, ela ficou 20 anos. 20 anos. Foi nessa que começaram a trazer de volta. E trazendo de volta, já Davi trazendo, irmãos. Davi, o grande homem de Deus. A Bíblia fala que ela vinha em cima de 2 carros de boi. Os bois tropeçaram, foram segurar. Quando seguraram, o que aconteceu? Morreram 2 pessoas. E todo mundo ficou aterrorizado. Como é que a gente vai fazer? Coloca na casa de Obed-edom. Coloca na casa de Obed-edom. E aqui começa um entendimento, queridos. Diga assim: eu sou um Obed-edom. Amém? Eu sou aquele que serve. Amém? Olha o que diz a Bíblia, queridos. Obed-edom escolheu a arca para ele, sim ou não? Não, ele foi escolhido. Ele foi escolhido. O que a palavra de Deus diz sobre nós, irmãos? Está aqui em João 15. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e dar o quê? Fruto. Fruto que o quê? Permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém, queridos? Irmãos, não foi a gente que escolheu, não. Foi Deus que nos escolheu. Tem gente aqui, queridos, não é que você escolheu ser crente. Você é porque um dia Deus te escolheu. Não é verdade? Tem gente aqui que odiava até crente. Tem gente aqui que falava mal de crente. Ou povo feio, entendeu? Ou povo ruim, povo fanático, povo terrível. Não é verdade? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um povo até mais animado, mais cheiroso. Antigamente tinha muitas igrejas que acreditavam que muita coisa era vaidade. Televisão era vaidade. Eu lembro que quando a internet lançou, meados aí de 95, disseram: isso é Satanás. Não? Eu lembro que diziam antigamente que bateria era coisa do diabo, porque lembrava o tambor da macumba, diziam isso. Pensou, o Valdo é um tocador de tambor, entendeu? O que acontece, querido? Tudo isso tinha essas coisas na igreja. Tinha igreja que acreditava que usar maquiagem, até hoje tem, na verdade, usar maquiagem, usar sabonete, uma questão de higiene pessoal, irmãos. Usar sabonete era pecado. Cortar, até falei isso aqui algumas vezes, cortar o pelo das axilas não pode. Já pensou? Né? A nhaca que ficava. Eu já falei que tinha irmã que penteava o cabelo assim. Se eu falar isso aqui, olha, a partir de hoje, mulher não usa mais, não corta mais cabelo, não é verdade? Eu entendo na palavra, irmãos. Olha, eu respeito também todas as doutrinas e ideias aí, não tem problema, mas eu entendo na palavra que nós temos que prezar pela ordem e pela decência, não é verdade? Pastor, então está tudo liberado também, não está tudo liberado, não é verdade? Tem irmã que também parece uma árvore de Natal, de tanta enfeitada que fica, né? Ordem e decência, amém, queridos? Eu acredito muito nisso. Pastor, eu só uso essa roupa aqui, é ordem, tem ordem e decência? Tem, então amém, querida. Fique à vontade, não é verdade? E a gente fica com muitos misticismos, muita coisa. Pastor, eu não uso a cor vermelha. Digo, menino do céu, o que aconteceu? É a cor de Satanás. Já vi essas coisas, irmãos. Eu digo, mas vermelho é a cor do sangue de Jesus, meu filho. Entendeu? Pastor, eu não uso preto.
porque eu vim das trevas para a luz. Eu digo, mas rapaz... E aí a gente estava numa brincadeira, numa discussão. Eu já vi umas igrejas que estão pintando de preto? Eu digo, já. Meu cunhado tem uma igreja aqui que ele pintou de preto, entendeu? Pastor, esse negócio de pintar de preto, não sei o quê. Eu digo, olha, e se a gente chegar no céu e Jesus for um negão? Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Não está escrito na Bíblia a cor. Olha aquele... Levanta a mão aí, negão. É você mesmo. Se a pessoa pensa que um negão não é de Deus, aqui tem um pastor. Amém? Queridos, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Eu acredito que nem de cor, nem de nada. É verdade? O que a gente faz, irmão? Olha, eu uma vez recebi um povo que era africano, e a roupa dele era tudo colorida. Tudo colorido. E brilhava, e dançava, e sacudia, entendeu? Pensa num povo animado, um povo alegre. Eles acreditam que a expressão corporal adora a Deus. Adora a Deus. Amém? E se animava e dançava. É cultural, não é verdade? A gente vai por uma conveniência, pinta de branco, é mais conveniente, é mais convencional, certo? Mas eu não acredito que a gente vai discutir isso com uma questão que aquela cor não é de Deus ou aquela outra aí. Mas o que eu quero dizer, queridos, nós temos que procurar fugir dessas... A gente discute aqui, às vezes, entre nós, internamente, até brincando às vezes, mas eu digo para você que... O que vai definir então, pastor? O seu coração, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Segundo, a expressão do teu coração. Através do teu corpo, da tua vida e das tuas atitudes. O que é isso, pastor? Esse é o fruto que permanece. O que é o fruto que permanece? Você converteu, você está dando bons frutos. Mas daqui a 10 anos, tem crente, querido, você era mais crente antes. Você enfraqueceu na fé. Por que teu fruto não permaneceu? Está aqui escrito, ó. Eu escolhi para vocês darem fruto, e o fruto de vocês tem que permanecer. Você é crente por quê? Por causa de outro? Por causa do pastor? Por causa da denominação? Que eu sou isso, né? Eu sou de tal igreja. Não, seja crente em Jesus. Seja crente em Jesus. Pode ficar uma crise no que for. Crise na política, crise na igreja, crise na religião, crise não sei aonde. Você permanece. Amém? Você permanece. Pastor, eu trabalhava num ambiente muito mundano, né? E agora o que eu faço? Permaneça. Você permanece. Amém? Tinha uma irmã falando assim, não para mim, é um outro pastor que ele estava contando. Ele disse assim, olha, uma irmã veio falar para mim que Deus abriu uma porta de emprego. Só que eu digo, que aonde que é? É uma irmã humilde, que ela é diarista. E agora ela é diarista de um motel. De um motel. O que tu acha, pastor Igor? Eu digo, eu acho um ambiente muito pesado, muito difícil. Mas é a única porta que Deus abriu. Eu digo, então vamos orar. Para que Deus possa sustentá-la e cuidar dela lá. Até que chegou uma hora, irmão, que parece que ela não aguentou mais. Porque... limpando ali os quartos, ela via muitas cenas terríveis, e também parece tentar agarrar essa irmã lá. Numa noite dessa, foi limpar e tentar agarrar a irmã. Ela viu, pastor, o inimigo tentou me agarrar. E agora eu nunca mais quero botar meu pé lá. Eu digo, pastor, quem sabe essa é a resposta de oração, né? Fugiu de lá. O que eu quero dizer, irmão, com isso? Que às vezes você não está contente, você não está bem no ambiente que você está. O ambiente que você está talvez esteja atrapalhando sua fé. Acontece. Vamos orar. E o Senhor é aquele que ouve. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Cadê, meu Deus? Eu quero ler só essa partezinha final. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem. Que, irmãos? Irmãos, Deus está interessado em nos abençoar. Você sabia disso? Mas às vezes o que está faltando, irmãos? O nosso fruto. Antes dele falar que vai nos dar o que a gente pedir, ele fala que o nosso fruto tem que permanecer. Aí vamos para o contrário. Pastor, eu não estou permanecendo firme. Não vai acontecer teu pedido.
Não vai acontecer. Lembra do povo de Israel? Com a arca e tudo perderam. Gritando, motivado, perderam. Não é verdade? Queridos, você pode estar muito motivado, muito bem intencionado. Se a sua vida não estiver firme, não vai acontecer. Não vai acontecer. Glória a Deus. E pode acontecer o contrário. Você não está tão motivado, você está triste, você está até preocupado, mas você está fiel. Não se preocupe, uma hora vai acontecer. E nessa hora você vai se motivar e você vai se alegrar. Amém, queridos? Então o que eu quero te dizer, o primeiro passo não é se motivar, o primeiro passo é permanecer. O primeiro passo é permanecer. Não foi Obed-Edom que escolheu a arca que escolheu ele, irmãos. Escolheram ele. Não foi a gente que escolheu a Jesus, foi ele quem nos escolheu. Glória a Deus, queridos. Tem gente aqui que antes de Jesus você era terrível e Deus já fez tantas coisas na sua vida. Tem gente aqui que talvez se você não tivesse aceitado Jesus, você já estaria a 7 palmos do chão, dentro de um caixão. E hoje você está aqui firme e feliz para a glória de Deus. Amém? Tem gente aqui, querido, que se não fosse Jesus, só Deus sabe como estaria a sua casa, a sua vida e tantas coisas. Não é verdade? Entenda, quanto você deu para Jesus por causa disso? Nada. Ele te escolheu. Amém? Outra coisa importante de Obed-Edom, irmãos, outro ponto. Primeiro ponto eu digo que é esse. Diga assim: foi Deus que me escolheu. Outro ponto importante, queridos. Quanto tempo demorou para a casa dele ser abençoada? Diga comigo, 3 meses. Sabe o que eu aprendo, queridos? A gente pensa assim, o tempo de Deus, ele está dentro do nosso tempo. Não está. Não está. O tempo de Deus, querido, não tem 24 horas, não tem um relógio. Eles olham assim, deixa eu ver, amanhã, 7 da manhã, chegou a hora. Não, não é assim, irmãos. O que a palavra de Deus diz? Um dia para Deus são como 1000 anos. E 1000 anos são o quê? Um dia. Deus, irmãos, ele é atemporal. Ele não é 24 horas. O que a gente aprende com isso, queridos? Quanto tempo Deus precisa para te abençoar? Ele só precisa da tua intensidade. Ele só precisa que você seja um servo. Sabe, queridos, tem coisas que não é que está demorando. Já vi pessoas dizendo assim: pastor, Deus está demorando. Não está demorando, Deus está caprichando. Você crê nisso? Amém? Entenda, a Bíblia fala, eu quero até dar um texto sobre isso, para edificar mais a nossa fé, irmãos. Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 25. Eu pedi para a Brenda botar aqui, mas quem quiser, você acompanha na sua versão também. Joel 2. Olha aqui, irmãos, vamos ler. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, e o gafanhoto cortador, perdão. O meu grande exército que enviei contra vocês. Volta. Eu quero que a gente fale o nome desses gafanhotos aqui, irmãos. Vamos começar do primeiro lá. O gafanhoto o quê? Peregrino. O gafanhoto o quê mais? Diga comigo, devastador. O gafanhoto devorador. E o gafanhoto cortador. Você sabia, queridos? A gente poderia, isso aqui dava uma pregação, sabe? Cada gafanhoto aqui é um tipo de atuação demoníaca na vida de uma pessoa. Por exemplo, o peregrino é aquele que pontualmente traz situações de dificuldade na nossa vida. Parece que quando vai tudo bem, aí de repente acontece aquele mesmo problema que há muitos anos acontece. Pastor, volta e meia isso aqui acontece. Volta e meia vem aquela ânsia da droga, vem aquela situação. Esse é o peregrino. E aí tem o devastador. O devorador já acontece lá na questão financeira, que eu repreenderei de vós o devorador. É esse gafanhoto aqui.
É aquele, a gente pensa no devorador, irmão, como aquele da questão somente financeira. Mas quando a gente dizima, quando a gente oferta, a Bíblia fala que ele repreenderia o devorador. Entenda, não é só uma questão de que você toda hora vai ter dinheiro, não é somente isso, irmãos. É uma questão que constantemente você vai ter a ausência de muitas necessidades que sugariam as tuas finanças, que aconteceriam coisas que sugariam as tuas finanças, e Deus repreenderia isso. A verdadeira prosperidade, queridos, ela está na ausência da necessidade. Então entenda, tem pessoas que, por estarem sofrendo pelo devorador, acaba que toda hora, pastor, eu ganho até bem. Eu já ouvi tantas vezes essa mesma frase: pastor, eu ganho até bem, mas eu não sei por que não sobra. Peraí, já teve gente que eu sentei assim, ó, peraí, a gente pode fazer umas contas aqui quanto às suas finanças? Pode, vamos lá, soma aí, pá, somando. Digo, poxa, era para estar sobrando, alguma coisa você está me omitindo aqui. Não estou omitindo nada, é isso aqui, entendeu? E não, vamos, pega aí o teu orçamento do mês passado. Não, pastor, não sobrou o mês passado porque aconteceu isso aqui, ó, carro bateu, gastei X. No outro mês seguinte, outro mês aqui, ó, os meninos ficaram tudo doentes aqui, entendeu? Aí teve que gastar com isso daqui. No outro mês, ó, emprestei o dinheiro, o cara ficou de mim, não devolveu mais, levei um calote. No outro mês, sempre tem algo devorando aquilo que era para sobrar. Amém, queridos? Eu já vi muitas vezes o contrário, alguém dizendo assim para mim: pastor, eu nem sei como está dando certo, mas eu consegui pagar tudo, e deu tudo certo, está até sobrando. Amém, queridos? Eu sei de um irmão, querido, que ele disse: olha o que aconteceu comigo, pastor Igor, o meu gás acabou e o fogo continua aceso. Eu digo: sério? Ele disse: eu estou lhe falando, o gás acabou e o fogo está aceso. Eu digo: esse é o fogo de Deus, amém? Aí ele disse: e qual é o problema? Ele disse: o problema é que eu estou sem o dinheiro do gás. Esse irmão estava passando uma provação. Eu digo: não, vamos fazer o seguinte, vamos comprar o gás. Aí outros irmãos fizeram uma coleta, lá vem o gás. Instala o gás, pá, instalou o gás. Na hora que instalou o gás, aí o fogo, antes de instalar o gás, o fogo, apagou. Mas quando o fogo apagou, o outro gás já estava chegando assim. Agora, o que aconteceu, irmão? Foi o maná. O maná só servia para aquele dia, não é verdade? Para outro dia não servia mais. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? A tua necessidade vai ser suprida na medida certa. Você crê nisso, irmão? Amém? Pastor, eu nem sei, mas de repente foram curados lá em casa. Amém? Não vai entrar coronavírus, amém? Nem coronavírus de ninguém. Irmãos, quem está pegando carona no vírus é o diabo, amém? Não vai entrar essas pestes nenhuma na nossa casa. Você crê nisso, irmão? Amém? Você abre lá, você pode ver, a página que mais cresce no jornal é a policial. É assalto, é droga, é gente, né, sofrendo todo tipo de problema nessa área. Mas quando eu olho isso, eu digo: pois é, mas na minha casa não vale encantamento, diz a palavra. Esse mal não vai entrar. Você crê nisso, irmão? Amém? Olha o que Deus está falando aqui nesse texto aqui, irmãos. Eu restituirei o que o gafanhoto consumiu. A gente está falando aqui dessas atuações demoníacas, mas o texto começa assim: olha, eu restituirei o que o gafanhoto consumiu. Sabe o que eu quero te dizer? Tem muita gente que diz assim: pastor, se eu tivesse aceitado Jesus logo cedo, muita coisa errada eu não tinha feito. Eu sei que é verdade isso, mas vamos fazer o seguinte: é daqui para frente agora. O que você vai viver com Jesus agora, Deus vai restituir tremendamente todos os anos que foram perdidos. Quem crê nessa palavra, diga amém, querido. Pastor, passei minha vida toda no mundão, sem ter Jesus agora, já com uma idade avançada. Sabe o que você faz? Você vive intensamente para Jesus agora. Você vai ter os anos mais felizes da tua vida. Você crê nisso, queridos? Você pode ter vivido bem, feito muitas coisas legais, mas eu te garanto que quando você aceita Jesus, os anos mais felizes é aqueles que você passa com Deus.
É aquele que você passa com Jesus. Quem crê nisso, diga. Quem crê que isso é verdade, diga amém. É verdade. Meus queridos, já teve pessoas que me falaram assim: pastor Igor, eu tô desviado. Eu nunca tive me desviado. E eu vejo agora como é ruim estar longe das coisas de Deus. Parece que está dando tudo errado. Parece que as coisas não acontecem como deveria acontecer. Eu falei: meu irmão, então volta para Jesus. Não consigo. Estou tão preso em situações que eu não consigo mais. Tem gente que disse: olha, se eu voltar, o traficante vai me matar. Já falou. Se eu voltar, teve gente que já disse assim: se eu voltar lá em casa, já disseram: não aceitamos mais você aqui. Se é crente, não entra mais aqui. Sabe, queridos, tudo tem um preço na nossa vida, não é verdade? Tudo tem um preço. Teve irmãos aqui que eu tenho certeza que já pagaram um preço muito alto para estar firme, mas Deus fez você dar a volta por cima. Amém? Eu quero te dizer que Deus vai fazer você dar a volta por cima também. Queridos, quem era Obed-edom? Era um servo, mas a Bíblia fala dele em outras passagens. Eu não vou pedir para você abrir agora, mas a Bíblia chega a citar ele, queridos, em passagens que diz que ele era um porteiro do templo, um porteiro, alguém que servia no templo. E acreditas que Obed-edom era um levita também. Talvez por isso Davi escolheu ele para colocar a arca. Não temos a total confirmação disso. A Bíblia só fala que ele atuava na portaria do templo, era um porteiro. Eu quero dizer com isso para você, querido, que Deus escolheu alguém que já servia na casa de Deus. Deus escolheu colocar a sua presença na vida de alguém que já atuava nas coisas de Deus. Eu quero te dizer que existe muita gente aqui que a obra de Deus precisa que você atue mais. Pastor, eu vou ter que ficar enfiado na igreja? Não, mas algumas coisas você vai ter que fazer para servir os outros, para servir os irmãos, para ajudar as pessoas. Tem coisas que você sabe fazer. Ontem estava aqui uma moça, a Dani, né? A Dani mexe com marketing digital e essa área toda, mas estava aqui ensinando as irmãs, dentro do talento dela, a como desenvolver isso. Tem irmãos aqui que têm talentos. Deus te deu esse talento para você multiplicar os talentos. Você tem que multiplicar os talentos. Você crê nisso? Eu lembro que um dia, o pastor, eu era adolescente, obreiro da igreja. Aí o pastor me disse assim, o pastor da época: Igor, o que você gostaria de fazer aqui para a gente talvez melhorar o trabalho aqui na igreja? Eu digo: pastor, eu poderia fazer o seguinte, eu estou com uma vontade hoje de ficar lá na rua, enquanto as pessoas passam, eu estou aí pregando, as pessoas passam, e eu queria convidar alguém para entrar. Eu estou com isso no meu coração. Você acha que isso é necessário? Eu digo: eu acho que isso é fundamental. Então faça isso. Eu lembro que eu fiz isso no primeiro dia, primeira vez. Vinha passando um rapaz de bicicleta, lembro como se fosse hoje. Eu passando um rapaz de bicicleta, digo: alto lá, né? Disse: eu queria te falar algumas palavras, você tem tempo? Ele disse: pode, não tem agora, estou ocupado e tal. Digo: mas só o fato de você ter parado, eu queria te falar algo rápido. Você não parou aqui por acaso. Jesus tem um grande projeto na tua vida. Ele tem coisas grandes para você. Eu ainda te digo mais. Se você entrar aqui agora, algo muito forte de Deus pode acontecer na tua vida hoje. Ele disse: então vamos entrar. Já estava no final do culto, ele entrou e o pastor, ele nem ouviu a pregação. O pastor já fez o apelo. Quem gostaria? Ele já veio entrando e indo para frente. Não vi mais aquele rapaz, não conheci mais. Mas naquele dia ele aceitou Jesus. Uma vida foi resgatada. Amém, queridos? Às vezes você não precisa do microfone. Você precisa de um coração que ame vidas, que se apaixone por vidas. Amém, queridos? Outro dia desse eu estava na padaria. Tem uns 2 anos atrás isso. Outro dia desse, né? E o rapaz me disse: Igor, tu lembra de mim? Claro. Lembrei dele, uma pessoa
Já fazia um tempo que eu não via, alguns anos que eu não o via. Ei, dá para tu ir lá em casa agora? Eu olhei no relógio e digo, vamos lá. Aí me mostrou, ele mora perto ali da Igreja da Paz, né? É perto da Igreja da Paz. E naquelas casas, ali qual é o bairro ali, gente? É Caiçara. Tem umas casas ali de conjunto. Ele entrou e disse, olha aí, hoje eu tenho TV a cabo na minha sala. E eu lembrei quando eu conheci ele morava numa casa de madeirinha, bem pobrezinha, bem simplesinha. Eu fui orar na casa dele nesse dia. E aí, anos depois, então, a gente se encontrou. Ele disse, olha, aqui minha esposa, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma empresa, eu vendo calçados. E eu estou te falando que eu tenho uma Sky, eu tenho isso, tenho aquilo. Não é por causa da Sky ou disso ou daquilo, não é nada. É porque Deus me abençoou com uma estrutura muito boa. Tenho algo muito bom. Eu digo, cara, que bênção, né? Eu lembro quando te conheci, uma casinha. Pois é, de lá para cá minha vida mudou. Eu digo, que bênção, né? Fiquei feliz de você me mostrar essas coisas, assim, não pelas coisas, mas saber o tanto que Deus tem te abençoado. Ele disse, mas entenda, por que eu te trouxe aqui? Porque eu aceitei Jesus através da tua vida. Falei, na minha vida, essa parte eu não lembro. Ele disse, pois foi. Naquele dia que você orou, você até fez um apelo, você quer aceitar Jesus? Eu disse, quero. Foi um quero meio da boca para fora, mas quando eu confessei, de lá para cá, nunca mais eu tive a mesma vida. Sabe o que eu aprendo, irmãos? A palavra de Deus nunca volta vazia. Às vezes você entregou um folheto, você falou de Jesus para alguém, você fez a sua parte. O Espírito Santo vai fazer o restante. Você crê nisso? Amém, queridos? Eu quero falar aqui isso porque, irmãos, eu sinto de Deus, há muitos crentes aqui parados. Não quero apontar ninguém, nem estou me referindo exatamente a ninguém, tá bom? Estou falando que está no meu coração. Tem muito crente parado, acomodado. Você não está evangelizando ninguém, você não tem nenhuma frase de Deus, nem no seu carro e nem nada. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou só para você vir no culto e sair do culto. Deus chamou você para você quebrar cadeias, transformar corações, diz a palavra. Você é um Obed-Edom, amém? Olha o que aconteceu com Obed-Edom, irmãos. Falaram para o rei, disseram assim, olha Davi, você sabe o que aconteceu com Obed-Edom? Não. Morreu também? Porque estava todo mundo morrendo com a arca, irmãos. Não, esse foi abençoado. A casa dele está sendo toda abençoada. A família dele está sendo toda abençoada. Tudo na vida dele é abençoado. Davi disse, então a gente tem que trazer essa arca para cá. E a palavra de Deus diz que Davi levou a arca para Jerusalém. Sabe o que aconteceu, irmão? A arca estava sendo uma referência de morte de pessoas. Mas com Obed-Edom se tornou uma referência de prosperidade. O que mudou, irmãos? Mudou a arca? Não, o Deus é o mesmo. O que mudou? Mudou a pessoa. Você está entendendo? Uns a arca mata, o outros a arca abençoa. O que muda? São as pessoas. O que muda são as... Por que, pastor, que na igreja tem gente que está sendo muito abençoado, mas tem gente que parece que não vai para frente? O que aconteceu, irmãos? O que muda não é a arca, o que muda não é Deus, o que muda são pessoas. Amém? Diga para o seu irmão assim, nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Amém?